Lucas 5, do verso 1 em diante. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, irmãos, eles estavam sedentos da palavra. Estavam se apertando, se empurrando. Deixa eu ouvir, dá licença, deixa eu ir mais para frente. Não, não dá, não tem lugar, para de empurrar, vamos ouvir o mestre. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Quase afundava o barco, de tanta bênção, irmão. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor. Queridos, eu ministrei há um tempo atrás, pode contar todo o tempo, tá, da plaquinha lá. Pode contar o tempo todo que eu estou falando aqui, tá? Não, depois vocês ficam bravos comigo. E eu ministrei um tempo aqui, navios no estaleiro. Navios no estaleiro, era o título da palavra. Um homem chegou num hangar, hangar é de avião, né? Chegou no estaleiro e tinha um navio muito grande atracado ali, e eles estavam fazendo uma manutenção no navio. E daí esse homem perguntou assim: mas que manutenção? Ele olhou por todos os lados e não tinha nada de estragado no navio. E ele perguntou ali para um marujo que estava ali: por que esse navio está no estaleiro? Ele falou: nós estamos fazendo uma manutenção nele. Mas que tipo de manutenção? Eu estou vendo que a manutenção é externa, porque ele está suspenso. E ele falou assim: chega perto aqui, chega próximo, vem aqui. E chegando próximo do casco do navio, de longe ele não percebia, mas quando chegou perto, estava cheio de algas coladas no casco, e aquelas coisinhas que quando você vai para a praia, assim, que parece um marisco, né, colado no casco, cheio, mas muito, 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 muito. E daí o marujo falou assim: olha, essas coisas que vão colando durante a navegação, elas vão acumulando de uma certa forma, que é necessário de tempos em tempos colocar o navio no estaleiro e fazer a limpeza, raspar tudo isso. Falei: mas o navio é tão grande, e essas pequenas algas impedem o quê? O navio de navegar? Não impede de navegar. Talvez a curto prazo nem vá afundar o navio, mas com o passar do tempo, ele vai atrasando a navegação, porque as sujeiras no casco, ela impede de uma boa navegação. Parece que não, mas vai freando o navio. Meu Deus, irmãos, isso falou tanto ao meu coração, isso falou tanto à minha vida.
que nós temos que chegar próximo do Senhor para entender o que nós precisamos limpar da nossa vida, tirar da nossa vida aquilo que impede a navegação. Talvez o navio não pare de navegar, não precisa tirar da água ele, mas aquilo está gastando mais combustível, está atrasando o tempo de navegação e está causando prejuízo. E a longo prazo, aquelas algas, aqueles mariscos ali colados ali, não sei se é marisco que fala, mas colado naquele casco, ele pode apodrecer o casco. E a nossa vida espiritual também é assim. De tempos em tempos, nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e fazer perguntas. Senhor, o que eu preciso tirar? O que eu preciso eliminar da minha vida? O que está impedindo de alcançar águas mais profundas na minha vida? Águas mais profundas em certas áreas da minha vida. Aquele navio tão imponente, tão grande, tão poderoso, com pequenas algas. Irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós, precisamos entender o que o salmista diz, que ele é luz para o caminho e lâmpada para os pés, para nós não ficarmos adquirindo coisas ou trazendo coisas para a nossa vida que nos impedem de alcançar uma navegação melhor, de alcançar águas mais profundas, o mar alto. E quando eu li esse texto aqui, o Senhor falou tanto ao meu coração, muito, muito, muito ao meu coração, porque um navio, se ele está em mar alto, pode acontecer o tsunami. Pode vir um tsunami que, quando o navio está em alto mar, ele não é atingido. Ele só vai sentir o movimento da água, mas ele não será atingido. Mas se o navio estiver em águas rasas ou fora do mar alto, o tsunami pode virar ele, pode tombar o navio. Irmãos, nós precisamos buscar águas profundas na presença do Senhor. Nós precisamos nos envolver cada vez mais na presença do Senhor. Nós temos que nos envolver cada vez mais na presença de Deus. Olha, Jesus estava ensinando aquelas pessoas, e quando ele chegou próximo de Simão, ele viu uma necessidade no coração de Simão. Ele viu uma necessidade no coração daqueles pescadores que ia além da pesca, irmãos, além do produto que eles comercializavam. E aí ele entra no barco. E quando ele entra no barco, ele faz a diferença, igreja. Jesus no barco é outra história. Você é um barco que Jesus está? Você é um barco que tem a presença do Senhor, aleluia, aleluia. Pode vir o tsunami que for, pode vir a tempestade que for. Se você é um barco que tem a presença do Senhor, pode balançar, pode entrar água dentro do barco, mas nunca vai afundar, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Você lembra naquela outra ocasião que Jesus estava no barco, e o barco vem para cá, vai para lá, e o vento e a água, e os discípulos, vamos morrer, o que nós vamos fazer? Acorda, Jesus. Jesus acordou o Senhor, e aí o Senhor levanta e diz: homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Levanta as mãos e acalma a tempestade, aleluia. Aí Jesus diz: homens de pouca fé. Eu entendo que Jesus talvez estava esperando que eles tomassem uma posição em dar esta palavra: mar, se acalme. Mas o que Jesus, eu penso que Jesus tinha no coração ali naquele momento era: não havia necessidade de me acordar, porque o barco que eu estou nunca vai afundar. Eles achavam que iam morrer, mas Jesus estava naquele barco. Irmão, não tem horas que a gente pensa que vai morrer, não tem horas que a gente pensa que a nossa vida financeira vai morrer. Tem horas que dá a impressão que a nossa empresa vai morrer, que o nosso emprego vai morrer, que a nossa família vai morrer.
Tem horas que a gente pensa que tudo vai afundar, vai sucumbir, vai afundar. Ah, meu irmão, deixa eu te lembrar, Jesus está aí no barco. Jesus está aí no barco, então glorifica o nome dEle, porque pode balançar, mas não vai afundar, irmão, em nome do Senhor. Pode aplaudir o Senhor nessa noite, porque Ele é bom. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus entra naquele barco, aonde os pescadores estavam lavando as redes. Já estavam desistindo da pescaria. E ele entra no barco, e no verso 3 ele diz assim, ó, afasta um pouquinho da terra. Afaste um pouquinho da terra. O que ele estava ensinando ali? Ó? Irmão, é preciso se afastar um pouquinho das coisas para estar na presença do Senhor. É preciso se afastar do fantástico, é preciso se afastar do celular um pouquinho, é preciso se afastar da televisão um pouquinho, é preciso se afastar das coisas da terra. Aí já está dizendo o texto. Olha o verso 3, o que diz aqui, ó. Que bacana, irmãos, como a palavra fala. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Afastar um pouquinho da terra. Afaste um pouquinho das coisas desse mundo, irmão. Quando você vai para a presença do Senhor, esqueça, puxa, amanhã vence aquele carnê, amanhã vai cair aquela conta. Querido, afasta um pouquinho. Se afaste um pouquinho. Você entrou na água, é para se molhar. Se você entrou na água, o Senhor quer te levar a níveis mais profundos, mas você precisa prestar atenção no que Ele está dizendo, para você entender o recado dEle para o seu coração. Talvez até te dar uma estratégia para amanhã você resolver aquele boleto que você está preocupado hoje. Você está entendendo, meu querido? Aí Jesus fala assim, afasta um pouquinho, se afaste um pouquinho daquilo que está na terra. Irmão, quando você for ler a Bíblia, afaste um pouquinho, deixa o celular de lado. Não, em casa, nem use o celular para ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia lá, física mesmo, de papel, e afaste o celular, afaste a televisão, se afaste das coisas dessa terra, para que Ele possa transmitir a mensagem ao teu coração. Às vezes a gente está perdendo a bênção, irmãos. Nós estamos perdendo a bênção, né, aquilo que Deus quer derramar sobre a nossa vida, porque nós não nos desligamos dos nossos afazeres. Nós não conseguimos desligar, irmãos. Eu falei para uma pessoa esses dias, ela riu e falou assim, pastor, eu não acredito que você é assim. Falei, pode acreditar. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. Eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, você vai entender. Entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu que eu afastasse da terra. Eu já penso na terra que tem que puxar lá do fundo de casa. Puxa, eu tenho que puxar a terra lá no fundo de casa. Eu já saio, eu saio. E daí eu tenho que voltar lá no começo do versículo. Entrando num dos barcos que era o de Simão. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas com certeza tem gente assim aqui também. Você está lendo, você está ouvindo uma palavra, de repente o passarinho passa. Puxa, eu vou ver se a minha gaiola está fechada lá. Acho que foi o meu canarinho que voou. Então tem um momento que eu preciso desligar de tudo isso. Eu preciso desligar da empresa, querido, eu preciso desligar do trabalho, eu preciso desligar um pouquinho da faculdade, não na hora de ir trabalhar, não na hora de ir para a faculdade, não na hora de resolver, mas no momento em que você está buscando ao Senhor, no momento que você está na presença do Senhor, afaste-se da terra. Tem milagre chegando aí. Tem milagre batendo na porta. Mas tem um momento em que tem que cortar a conexão. Desliga o Wi-Fi. Desliga o Wi-Fi e conecta o Espírito. Permaneça conectado na presença dEle. Verso 3, Jesus pediu para afastar um pouquinho da terra. Quando eu li isso, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu falei, Senhor, é comigo isso? É só com a igreja, não é comigo, né, Senhor? Não, é contigo. Então eu preciso repartir com vocês também nessa noite.
Afaste-se um pouquinho para você receber o melhor de Deus. No versículo 4, diz assim: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Meu querido, não está escrito que Jesus levou eles no mesmo lugar em que eles estavam pescando. Não está escrito. Jesus diz assim, ó, você quer conquistar coisa que nunca conquistou? Quer pescar o que não pescou? Vai para águas mais profundas. Jesus não falou, volta lá no lugar onde você estava pescando. O lago era o mesmo, o mar da Galileia era o mesmo mar. Mas havia águas mais profundas. E aí Jesus fala assim, ó, vai para águas mais profundas. O que você quer? Vai para águas mais profundas. Irmão, o que você quer? O que você está buscando de Deus? O que você está buscando de Deus? Aí nesse raso só tem lambari. Aí nesse raso só tem lambari, querido. Ah, mas eu quero um peixe grande, Senhor. Então sai do raso. Sai do raso. Pastor, mas eu já estou orando. Vai para águas mais profundas. Pastor, eu já tenho buscado a Deus. Vai para águas mais profundas. Após se afastar da terra, agora estavam prontos para colher algo. O que se colhe na água? Maçã, pera, não, peixe. Estavam prontos, estavam desligados. Talvez você está desligado das coisas da terra. Talvez as coisas da terra já não estão tomando o teu coração, mas Deus está te chamando para uma realidade maior, melhor. Águas mais profundas, como o profeta fala, Ezequiel. Existem águas que dão nos artelhos, tem águas que dão nos joelhos, tem águas que dão nos lombos. Ah, por aqui já está bom. Não, o profeta falou, tem águas que você tem que pular e nadar para poder passar. E nadar tem que se esforçar. Nadar precisa se esforçar. Mas o que você tem buscado de Deus? O que você tem buscado do Senhor? Ah, eu quero viver um novo tempo, e ele tem que ser melhor do que antes. Então mergulhe em águas mais profundas, igreja do Senhor Jesus. Mergulhe em águas mais profundas. Aonde você está só tem lambari. Quem é pescador sabe do que eu estou falando. Aonde você está só tem peixe pequeno. E ainda pior, você pode ainda errar e pegar alguns girinos. Sabe o que é girino? Sabe o que é girino? Quem sabe o que é girino? Vocês brincaram em valeta também, né, quando era criança? Ah, é peixinho, é peixinho, é peixinho. É peixinho nada, é sapo. Ô, irmão, tem cristão vivendo só de girino. Está vivendo só de girino, irmão. E está reclamando ainda. Ah, Deus não olha para mim. Ah, as coisas não acontecem para mim. Não, querido, tem águas mais profundas. Sai desse raso. Sai desse raso. Vai na profundidade com o Senhor. Deus está te chamando para a profundidade, para águas mais profundas. Se desliga da terra, meu irmão. Se desliga das coisas que te afastam do Senhor. E vai para águas profundas. Após afastar da terra, agora estavam prontos para avançar. Eu leio o versículo 4, que Jesus diz, faze-te ao mar alto. Mas nós não estávamos lá, Senhor. Isso não está no texto, irmão, mas provavelmente ele deve ter pensado, mas é aqui que a gente pesca. Senhor, é aqui que a gente pesca. Senhor, é aqui a nossa fonte. Não, mas tem coisas maiores e melhores em águas mais profundas. E se vier o tsunami, não vai virar o teu barco. Porque quem está na fenda da rocha está protegido pelo Senhor, aleluia.
Você lembra da fenda da rocha? Moisés diz para Deus: eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. E você sabe que se o ser humano se colocar diante de Deus e olhar para os olhos do Senhor, ele vira farofa. Mas Moisés queria. Senhor, eu quero te ver, nem que seja um pouquinho. O que Deus fez? Deus pega Moisés e coloca na fenda da rocha. Na fenda da rocha. E Deus passou por ali, pôs a mão na frente do rosto, para Moisés não olhar no rosto dele. E passou por ele, e Moisés viu Deus passando. Porque na fenda da rocha nós estamos protegidos. Sabe quem é a fenda da rocha? É Jesus. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Você está protegido na rocha, você precisa mergulhar em águas mais profundas, irmão. Tem águas mais profundas. É no mar alto que Deus te quer. No raso só tem lambari e girino. Se pegar lambari, ainda amém. Amém? Você está entendendo nessa noite? E aí o texto vai para frente. Verso 5 e 6 diz assim: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmãos, eu sempre preguei esse texto aqui, vou fazer um parênteses aqui. Eu sempre preguei esse texto aqui dizendo que esta palavra aqui era uma palavra de fé de Simão. Tá bom, Jesus, tá bom, Senhor, nós tentamos, não pegamos, mas sobre tuas palavras nós vamos. Ele estava transferindo uma responsabilidade. Bom, Senhor, nós não pegamos nada, mas se o Senhor está dizendo, então... Por que ele estava falando isso? Porque se vai até lá e não dá nada, ele ia voltar e ia falar: está vendo, Jesus? Está vendo, Senhor? Certamente. Está vendo, Senhor? Nós já tentamos, não deu em nada. Mas, quando olhamos o texto e não pedimos a revelação do texto, a gente olha assim: meu Deus, que palavra que Simão dá, hein? Ele confia no Senhor. Não, irmão, tem crente que sabe quem é Deus, mas usa a palavra para se defender. Está usando a palavra só para autodefesa. Só para autodefesa. Está se defendendo com a palavra. A palavra não é para se defender, a palavra é para te revestir. É para você assumir a palavra de Deus na sua vida, para transformar o seu viver, para mudar a sua vida, mas não para arrumar desculpa. Simão Pedro estava arrumando uma desculpa. Senhor, sobre as tuas palavras, nós vamos então. Porque se não der certo agora, a culpa não é minha, a culpa é sua. Forte, né, igreja? Quantas vezes nós fazemos isso? E no verso 6 ele diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-lhes as redes. Por isso eles ficaram surpresos. Deixa eu procurar o texto aqui que diz. O verso 9 diz: pois o espanto se apoderara dele, e todos os que com ele estavam, por causa da grande pesca que haviam feito. Espera aí, mas ele não tinha fé? Ele não falou sobre tuas palavras nós vamos? Então ele tinha que saber o que ia acontecer. Mas Jesus surpreendeu ele e revelou que o coração dele não estava acreditando, estava se desculpando com o Senhor. Porque ele diz no verso 9 ali: estou espantado. Mas eu quero pegar o outro lado dessa palavra e dizer assim: Deus vai te surpreender, em nome de Jesus. Você já nos viu ministrando aqui na quinta-feira à noite esta palavra: Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender, porque aonde não tem bênção, Deus vai criar bênção para que você seja abençoado, em nome de Jesus. Aonde não há água, Deus vai criar água. Se não existe no lugar que você está aquilo que você precisa, Deus vai criar para te abençoar, mas Ele te quer em águas mais profundas. Amém? Já estava tudo pronto, irmãos. Olha, irmãos.
longe de tudo, longe da terra, em águas profundas, era o momento de contemplar a obra do Senhor. Estava um momento de que eles poderiam contemplar a obra do Senhor, irmãos. Os peixes já estavam ali. Ou os peixes tinham ido embora. Era feriado aquele dia, e eles não pescavam nada, não tinha peixe ali. Então Jesus não criou peixes ali. O peixe já estava ali. Jesus estava mudando a forma de Simão e os pescadores pensar. A bênção já está aqui. Irmão, aquilo que você precisa, talvez já existe. Por que não está na tua mão ainda? Eles estavam em um mar não tão profundo. Estavam num mar raso. E Jesus leva eles para um lugar mais profundo, em águas mais profundas, mais difícil de pescar. E a pescaria foi surpreendente. Os peixes já estavam lá, só não estavam no barco deles. É uma questão de fé, meu irmão. A bênção talvez já existe. 99% daquilo que você está buscando já existe. E por que não está no teu barco? Por que não está no teu barco? Quem está orando por empresa? Quem está orando por casa própria? Quem está orando por um carro novo? Quem está orando por um emprego melhor? Jesus vai ter que criar isso? Não, querido. Já existe esse emprego que você está buscando. Já existe essa casa que você está orando. Já existe esse carro que você está orando. Ele só não está na tua propriedade ainda. Por quê? Porque talvez você não está na posição que Ele quer que você esteja. Aleluia. 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 Você está me entendendo nessa noite? Porque no lugar que eles estavam também tinha peixe. Jesus levou para um lugar mais profundo, mais difícil de pescar. Quem é pescador aqui sabe disso. Mas levou num lugar que tinha peixe maior. A bênção é maior quando nós estamos ligados espiritualmente com Ele, não só a nossa alma. Porque se é pela alma, o que nós vamos dizer? Hoje está tudo bem, consegui pagar as contas da semana, uhul! Ele é o leão da tribo de Judá. Lembra daquela brincadeirinha? Abre a porta do freezer, cai o frango no pé. Oh, glória a Deus, porque o freezer está cheio. É fácil de glorificar quando o freezer está cheio. É fácil de glorificar quando está dando tudo certo. Quando está tudo bem, quando a semana foi top. Já vem para o culto e, oh, glória a Deus, hoje eu vou virar estrelinha na hora. Uhul. Mas quando está ruim a coisa, irmão. Quando nem lambari não vem na rede. Quando só vem girino na rede. Acho que não vou para a igreja hoje. Coisa não está legal. Estou cansado mesmo, mas Deus conhece meu coração. Você está entendendo, querido? Que não é na alma que você tem que adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Porque em espírito e em verdade, a gente não olha para o que está bem, a gente não olha para o que está ruim, a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A gente celebra a vitória dele. Eu não tenho a vitória. Uma pessoa falou para mim um dia assim, você está quebrado, está andando a pé, está sem dinheiro. E o que você está indo fazer na igreja? Eu falei, celebrando a vitória dele. Porque celebrando a vitória dele, essa vitória vai ser minha, em nome de Jesus. Oh, irmãos. Irmãos, entenda isso, por favor. Entenda isso, por favor. Vai para as águas profundas, em nome de Jesus. Não espere
Não espere, não fique esperando o momento. Eu não senti no meu coração. Eu não senti no meu coração. Eu não senti no meu coração. Irmão, não tem que sentir, tem que decidir. Com Deus é decisão. Aquela mulher do fluxo de sangue, ei, será que ela sentiu no coração? Acho que eu vou caminhar até o Senhor. Eu vou caminhar até o Senhor. Ela estava se arrastando, porque a Bíblia diz que ela tocou na barra do vestido. Se ela tivesse em pé, ela ia tocar no ombro de Jesus. Mas ela tocou na barra do vestido do Senhor, porque ela estava se arrastando. A alma dela estava dizendo para quê? O que você acha? Fica em casa. Fica deitada. Quando você melhorar, você vai. Mas que melhora? Para quê? Nem adianta ir lá. Ele nem vai olhar para você. Tem tanta gente. Tem uma multidão. Você não vai conseguir chegar perto dele. Irmão, você acha que as pessoas não falavam isso? Mas, infelizmente, ela demorou tanto, né, irmãos? Para entender que ela precisava águas mais profundas. Águas profundas. Tem crente que vai passar a vida inteira dentro da igreja e não vai entender o que é águas profundas. Não consegue testemunhar e ainda fica bravo quando o irmão testemunha e fala, é só com ele. Puxa, peixe grande é só com ele. Eu só estou no lambari e no girino. Você está me entendendo nessa noite? Aqui Deus está te chamando, meu irmão. Não é na tua alma. Mas a igreja, o pastor, e a gente fica que nem Gideão. Ai, Senhor, minha casa é a menor. E o pior, Senhor, eu sou o menor da minha casa ainda. Imagine. Senhor, o senhor entendeu o que eu estou falando? Aí Deus diz que Ele não está olhando para o tamanho, Ele não está olhando para a capacidade, não está olhando para nada. Ele está olhando para alguém que deseja entender o que é águas profundas. Senão lá na casa de Jessé, Deus ia apontar para Eliabe. Ele é mais bonito, ele é maior, ele é mais forte, ele é guerreiro, não. Mas ele deu uma oportunidade para um pequeno. Que estava lá, pescando lambari. Cuidando das ovelhinhas do pai. Estava pescando lambari. Mas quando ele viu que tinha oportunidade de pegar peixe maior, pulou na água, irmão. Pulou na água. É atitude na presença de Deus. Se você decidir na tua alma, você nem para o culto não vem. Se você decidir na tua alma, talvez você saia até na metade da pregação e vá embora. Se você decidir na tua alma, você chega em casa e diz assim, eu não volto mais para a igreja. Se você decidir na tua alma, você vai dizer assim, não está adiantando nada servir a Deus, não está mudando nada. É porque as águas estão talvez só nos joelhos. Mas Deus te chama a um lugar mais profundo. A um lugar mais profundo. Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Tem tanta coisa boa para compartilhar. Ficaram espantados com o que Deus, da forma que Deus surpreendeu com uma grande colheita. Mas eles tiveram que ir para águas mais profundas. Irmãos, talvez se fosse eu lá, eu ia dizer, Senhor, não dá para a gente ficar aqui nesse lugar aqui está bom. É aqui que a gente pesca sempre. É assim que eu faço, eu venho, eu louvo, eu bato palma, eu até entrego o dízimo. Eu até sou ofertante. E às vezes até ajudo um pouquinho na obra. Mas Jesus quer que você vá para águas mais profundas. Jesus quer que você vá para águas mais profundas. Tem uma colheita maior, irmão, para você. Creia nisso. Creia nisso. Deus está te chamando. Estamos fazendo uma live hoje. Talvez você em casa está ouvindo essa palavra, desanimado. E talvez você disse, eu não vou mais. Não adianta mais servir a Deus. Deus está falando contigo. É tempo de mudança.
tem águas mais profundas para você. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, meu irmão. Para mim encerrar minha fala aqui, já levantaram 52 placas ali atrás para mim. O verso 11 diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu acho que foi um erro de impressão. Não pode. Eles queriam peixe, e o barco estava cheio de peixe. Vou ler de novo o verso 11. Dá para pôr lá, Érico, dá para pôr verso 11? Do capítulo 5 de Lucas. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Como assim? Eles não estavam preocupados em pescar? E daí, quando pescaram, foram para a terra, largaram tudo e seguiram Jesus. Eles entenderam o chamado. Eles compreenderam. Jesus ensinou que pescar e multiplicar as bênçãos, isso não é tudo. Quando não se tem uma visão de reino. Eles estavam maravilhados com aquilo que tinha acontecido, que deixaram a bênção de lado e foram seguir Jesus para espalhar aquilo que eles tinham aprendido, irmãos. A partir daquele momento, até chegar com o barco na terra de novo, na praia, eles eram pescadores. E a partir daquele momento, eles se tornaram discípulos. Porque entenderam o chamado. Irmão, você precisa entender o chamado de Deus. Senão você vai ficar sempre preso numa mentalidade da terra. Eu não estou dizendo que você tem que largar tudo que você ganhou até hoje, mas você precisa entender que o Senhor está te chamando para repartir aquilo que você tem recebido, o conhecimento, a palavra, a unção, o poder de Deus. Irmãos, quantos louvaram a Deus e sentiram a presença na hora do louvor aqui? Quantos sentiram? Irmão, e você não pensa que de repente o teu vizinho poderia estar aqui? Você não pensa que o teu parente poderia estar aqui? Que alguém lá do seu trabalho poderia estar recebendo desta unção? Esse é o momento de dizer assim, eu vou deixar um pouquinho as coisas de lado e vou falar de Jesus aqui para essa pessoa. Vou falar do amor de Deus para essa pessoa. Vou multiplicar o reino, porque isso são águas profundas. O Senhor me levou, provei dessas águas e agora quero que muitos provem. Foi isso que eles, por um momento, deixaram os peixes de lado. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ganharam a bênção, ficaram felizes, mas por um momento não, Senhor, nós queremos mais do que isso. Irmão, tem muito mais do que isso. Tem mais do que aquilo que você está buscando. Tem mais do que aquilo que você está orando. A palavra diz que Ele é poderoso para realizar além daquilo que você está buscando, além daquilo que você está pedindo. Tem mais de Deus. Tem águas mais profundas, igreja. Levante a tua mão para o alto, glorifique ao Senhor. Fique em pé, eu quero orar contigo nessa noite.